Oi, gente, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Sei que a vida não é fácil, passamos por dificuldade, mas temos que compreender que sempre um dia após o outro vai fazer a gente ter uma perspectiva diferente e melhor sobre a vida e que nossa dor não é eterna, tem um tempo para acabar, para amenizar. Então, espero que todos, de alguma forma, aprendam a lidar com sua dor, divida mais com as pessoas que estão à sua volta. Não carregue suas dores sozinho. Hoje eu vou abordar, falar sobre os irmãos. E nessa jornada de manhã típica, é importante a gente olhar para os nossos filhos. Eu tenho dois filhos, o Israel e o Estevão. O Estevão é o atípico, ele é autista, e muitas vezes o Israel me pontuava no sentido não falando, porque a gente tem que entender que nossos filhos, muitas vezes, ele não fala, mãe, eu quero um cuidado, mãe, eu quero atenção, mãe, você está cuidando demais do meu irmão, olha, eu tô aqui, não. Eles não vão falar assim. Eles vão falar muitas vezes através do comportamento, da atitude. E esse comportamento e essa atitude, algumas vezes, pode vir de uma rebeldia, desobediência, malcriação, e aí vai seguindo. Só que a gente, mãe, tem que compreender que a gente está lidando com dois seres humanos distintos. Seres humanos distintos. E esse filho que, de alguma forma, no seu comportamento, está falando, mãe, eu quero um cuidado, eu quero ser olhado também, a gente tem que olhar e perceber. Eu tenho umas manias, gente, de olhar assim pra cima, que eu gosto de pensar, de refletir o que eu tô falando. E às vezes assim vem uma inspiração assim das palavras, sabe? Mas eu sou assim mesmo, de comunicar e ficar olhando pro céu, para cima, que a gente possa também equilibrar isso com nossos filhos. Ouvir, sabe? Ouvir. Eu acho que a gente, pais, agora eu vou pegar pais também, pai e mãe, que quando o filho se manifesta de alguma forma, de comportamento que a gente não acha legal, a gente discorda totalmente, a gente tentar entender o que veio por trás daquele comportamento. Aí que isso que eu acho que vai fazer você ter uma conexão maior com o seu filho. E vai conseguir compreender ele. E aí você vai conseguir fazer um elo entre os irmãos. Quantas vezes o Israel num comportamento dele, ele pontuou algumas coisas e eu, sabe, fala, gente, isso não tá correto. E eu já querer vir corrigir, falar, só que eu não prestava atenção que vinha antes daquele comportamento, que vinha antes. Talvez eu tá falando, mãe, ó, tô aqui, quero mais cuidado, quero ter atenção também, como o Estevão tem. E assim, eu quero falar para vocês, mães, eu sei que depende do comprometimento que seu filho tenha, é difícil você dar atenção para todos, mas que junto com a família você consiga ter esse equilíbrio, esse elo com seus filhos e você consiga passar para os seus filhos que não tem irmão melhor que o outro, não tem amor maior que o outro, não tem amor maior que o outro. Todos nós amamos da mesma forma, só que eu acho o que acontece, e eu acho não só no ambiente familiar, qualquer outro ambiente, é o vínculo afetivo no sentido do comportamento daquela pessoa. Quando uma pessoa é mais doce com a gente, automaticamente a gente vai ser mais dada a ela, mais doce. Mas quando aquela pessoa é mais ríspida conosco, a gente vai já vem com uma já vem barrando, a gente já vem armada, porque a gente não sei o que vai vir. E eu acho que às vezes nós mães temos filhos diferentes, comportamento diferente, pensamento diferente, atitude diferente. E muitas vezes, aí tem filho que fala assim: ah, minha mãe gostava mais daquele outro filho, minha mãe gostava mais do meu irmão, minha mãe. Talvez eu acho que não é o gostar, é o comportamento da pessoa, fazer a mãe se aproximar mais do outro e isso deixava, a princípio, para quem está de fora, pensa que a mãe é mais próxima, ama mais, mas eu acho, né, esse
Não é nesse sentido, eu acho, é mais no sentido mesmo. A outro é talvez mais calmo, mais tranquilo. Então, com o outro eu me aproximo mais, mas com tal filho eu não vou me aproximar mais porque ele é mais rebelde, não dá para mim ter tanta comunicação, chegar próximo. E eu acho que é até mais ou menos o instinto do ser humano, né? Quando sou bem tratado, bem olhado, eu me aproximo mais. Quando eu não sou, eu me afasto mais. Mas assim, que nós mães possamos também amar e cuidar dos outros nossos filhos. Põe a família junto, põe a família junto. Se você mora próximo dos seus irmãos, sua mãe, os avós, põe junto a família para que o irmão veja que ele é tão amado, tão acolhido quanto o outro. E que o atípico só precisa mais terapia, tem que às vezes mais consulta, tem que fazer talvez mais exames, e por isso que às vezes a mãe se ausenta fisicamente, é mais por esse levar do que necessariamente pelo coração. Então que a gente, nós mães, possamos de alguma forma perceber quando nossos filhos tiverem um comportamento meio brusco, a gente percebe o que veio antes daquilo, que veio antes. Para a gente poder conversar com nossos filhos e acolhê-los. Muitas vezes a gente não teve uma criação legal, né? Dos pais conversar, de sentar, de aconselhar, de falar, se o filho falasse, cala a boca, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não se permitir um diálogo com o filho, né? Então, quando o seu filho fizer algum tipo de malcriação, alguma coisa assim pesada, até em relação ao irmão mesmo, venha com amor. Sempre enxergue o antes. Porque se você for no imediato, você vai com truculência. Você vai, muitas vezes vai falar uma palavra grosseira que não deveria, e as palavras e elas deixam marcas, deixam traumas, que às vezes nem um tempo vai apagar. Então, assim, é importante, assim, quando seu filho fizer algum comportamento, porque você já está sobrecarregada, né, da sua rotina. Você já está cansado, já tem uma rotina estressante, corrido. Tem dia que junta consulta médica, cuidar da casa, cuidar do filho, reunião, um monte de coisa. Então, respire fundo. Veja o comportamento do seu filho antes da atitude que ele teve com você. Porque daí, quando você olhar para ele, você vai conseguir ponderar o que você vai falar. Poxa, deixa eu... você me machucou, você falou uma coisa que não deveria falar com sua mãe, então eu não tô bem agora para te responder, mas depois a gente conversa. E aí, esse depois é muito melhor do que você ser imediatista, reativa na hora. Porque a gente ser reativa na hora, a gente vai falar coisas que não é legal. E a maioria das vezes só vai machucar. Gente, fica com Deus. Tenha um ótimo final de semana.